Dando seguimento aqui à primeira jornada jurídica do CREMESP, o tema agora é caso prático também de Instagram, seguindo a linha anterior, promessa de resultado e defesa do consumidor. Eu me chamo Silvio Sozinho Pereira, eu sou conselheiro desse conselho, né? E vou chamar aqui a mesa o doutor Alexandre Cataoca, coordenador do departamento, já estava presente na sessão anterior de comunicação do CREMESP. Doutor Magno Stefani César, corregedor do CRM de Mato Grosso. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Pode tentar. Doutor Francisco Eduardo Cardoso Alves, delegado superintendente do CREMESP Vila Mariana. Francisco, boa tarde. Bem-vindo. Doutora Sandra Elizabeth Lavedônio, dermatologista. Doutora Sandra, boa tarde, seja bem-vindo. Doutor Renan Américo, cirurgião plástico da Faculdade de Medicina da USP. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. E doutor Gustavo Dias Rosa, diretor secretário-geral, advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, Santo Amaro. Boa tarde, doutor. Por favor. Então, dando seguimento, eu passo a palavra ao doutor Alexandre Cataoca, que vai coordenar os trabalhos aqui. Ele vai ser o apresentador e moderador dos casos que serão apresentados. Alexandre. Obrigado, doutor Silvio. Bom, passar mais também, tá? Casos de promessa de resultado em cirurgia plástica, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. São casos que a gente recebe muitas vezes, só para vocês entenderem, lá no IMESC, onde eu sou concursário, Secretaria de Justiça aqui de São Paulo, a gente recebe, eu faço mais ou menos 30 perícias, laudos periciais e possíveis erros médicos de práticas médicas, na verdade, em cirurgia plástica por mês. A gente tem mais de 300 laudos por mês, e desses 80% não tem nexo de causalidade, ou seja, o médico não agiu com imperícia, imprudência ou negligência. Só que aí acabo indo atrás e a gente vê que mesmo desses 80%, uma boa parcela, cerca de 40% a 50%, é condenada. Aí vocês falam, pô, mas não agiu com imperícia, imprudência e negligência e mesmo assim é condenado? E é condenado por quê? Muitas vezes enquadrado no Código de Defesa do Consumidor e mais recentemente, em alguns casos, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, por dados sensíveis serem divulgados. Então, mais ou menos isso que a gente vai colocar aqui, tá? Bom, direitos do consumidor na área da saúde é o direito da informação, do consentimento e da privacidade. Muitas vezes nós médicos não estamos dando informação, não estamos dando consentimento e não estamos fazendo a privacidade, né, que é um direito do paciente. Então, nas publicidades muitas vezes tem isso, né? E o consentimento, a doutora Irene sabe, né? Muitos médicos não o fazem ou fazem daquele Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não é o consentimento que a gente pede que seja um consentimento personal, daquela pessoa, daquela cirurgia. Muitas vezes isso não acontece e são condenados na negligência informacional porque não explicou tudo para o paciente, tá? Código de Defesa do Consumidor, como bem falou o ministro, é o melhor código de defesa do consumidor do mundo, né? E aqui no Brasil, de fato, a gente sabe que isso funciona, né? E é o que eu sempre falo, né? Eu falava para os meus residentes, não faz a propaganda no McDonald's e mostrando o Big Mac, que se você não vai entregar aquele Big Mac da propaganda. E muitas vezes nós, dermatologistas, cirurgiões plásticos, não vamos entregar o Big Mac. E as nossas publicidades não são assim. Às vezes é muito melhor que o Big Mac a gente coloca e não entrega nem o Big Mac. Então, esse é um grande problema e o Código de Defesa do Consumidor está aí para isso, tá? E as consequências legais do descumprimento são os processos judiciais, que muito bem os advogados sabem melhor do que eu, responsabilização ética, que nessa casa a gente vê isso, né? E a reputação de credibilidade, que muitos dos nossos pares, principalmente cirurgiões plásticos, dermatologistas, otorrino, oftalmologistas, estão fazendo e perdendo a reputação.
porque fazem publicações como as outras que eu apresentei na explanação anterior, e isso perde completamente a credibilidade. Tá? Caso real, tá? Esse é um caso de cirurgia plástica que a autora, né, entrou, que ela queria melhorar o abdômen dela, né, e seguia o médico com publicações na internet. Isso daqui são publicações reais, né, com vídeos reais, fotos reais, falando, nossa, o cara só opera muito bem e ele só faz coisa bonita, né. Todos os casos são casos maravilhosos, né, casos que, olha, muda toda, né, mudou a vida, eu também quero mudar a minha vida, eu tenho um abdômen grande, eu também quero mudar a minha vida, né. Só que a gente sabe que na cirurgia plástica e na medicina, a medicina não é uma ciência exata. Muita coisa pode acontecer, né? E mesmo o paciente sabendo desses riscos, né, quando acontece com ele, causa uma frustração, há uma quebra de confiança desse paciente. E o paciente que vem de publicidade, o paciente que te procura de publicidade é um paciente perigoso também, que só procurou pelo Instagram, porque aquela relação médico-paciente, aquilo lá, meio que já vem quebrada, né? Porque ele só está pensando no resultado. E, mais uma vez, cirurgia plástica nós não podemos prometer absolutamente nada, assim como na medicina, o que a gente pode prometer é, faremos o nosso melhor. E é isso que tem que deixar bem claro. E aí acontece de fazer a cirurgia, né, a lipoabdominoplastia HD, e evolui com isso, né? Desse jeito, as publicações do doutor eram maravilhosas, mas comigo aconteceu isso. E aí é o caso que judicializa, é o caso que nós sabemos que essa é uma complicação descrita na literatura pelos melhores médicos. O doutor Denis operou, pode dar uma necrose, pode acontecer isso, eu operei, pode acontecer isso, porém eu publicizei de uma maneira diferente, e esse é o tema agora, né? É isso que eu queria abrir, né? Muitas vezes o médico não agiu com imperícia, imprudência ou negligência, mas mesmo assim ele é condenado. Doutores, vamos começar a discussão em cima disso? Gostaria de começar? Pois não. Claro, claro. Tá com ele? Então. É o... Como é o... André. Oi? Já tá aí. Ah, já entrou. Tá. Não, pode virar, por favor. Primeiramente, queria agradecer o convite, tá, do CREMESP, especialmente o presidente, doutor Ângelo Vátimo, tá? Doutor Irene... tá. Doutor Alexandre já pontuou aqui o nosso tema, mas eu acho que a gente tem que reiterar o que pode e o que não pode. Tá? Nós estamos na penúltima palestra, né? Então, o que nós podemos, agora com a nova resolução? Mostrar o seu ambiente de trabalho, promover equipamentos de sua clínica, utilizar imagens do tipo antes e depois para fins educativos, publicar selfies sem características de sensacionalismo, repostar elogios de pacientes, anunciar pós-graduações concluídas, seguido da palavra não especialista em caixa alta, que já foi discutido aqui, né? Anunciar preços de consultas. E deve conter obrigatoriamente nas peças de publicidade e propaganda, nome, CRM, acrescentado da palavra médico e o RQE. Eu acho muito importante isso da gente estar colocando agora a palavra médico, porque ninguém sabe mais quem é quem. Tá? Eu estou recebendo no consultório troca de pedido de exame de não médico. Sim, e o que acontece? Mas a pessoa não sabia que era não médico. Não sabia, descobriu aonde? No laboratório, porque o laboratório não faz pelo convênio, tem que ser de médico. Então, ele não fez. Agora, se fosse particular, eu não sei, né? Mas, Então, quer dizer, ele descobriu, nós descobrimos lá no laboratório. Então, quer dizer, nós estamos numa situação muito complicada. Então, tem que estar escrevendo agora, de agora em diante, palavra médico, porque nós não sabemos, né? Opa, aqui. Então, eu pulei. Desculpa, gente. Tá. Então, isso é o que nós podemos. Agora, o que não pode,
que não pode e sempre foi vedado. Nós temos na resolução 1974, é vedado ao médico garantir, prometer e insinuar bons resultados. Olhem os artigos. Artigo 3º, artigo 9º, anexo 1, item 5, todos esses artigos fazem parte do é vedado, não podemos fazer promessas, tá? E isso continua na nossa nova resolução, promessa de resultado. Então, agora foi um pouquinho mais resumido, porque foi em capítulos, né? Então, o capítulo 6º e o capítulo 9º. E aí, hoje, né, falando no direito consumidor, hoje, a relação médico-paciente é relação, está vinculada ao direito do consumidor, né? Então, hoje, nós somos prestadores de serviço e o paciente não é mais paciente, o paciente é um cliente, né? Difícil da gente, né? Agora, o paciente é um cliente. Então, nós temos a resolução, aí teve a discussão hoje, né, do nosso ministro, que o doutor Emanuel falou que seria um erro do STJ, mas a jurisprudência considera a cirurgia plástica e os procedimentos estéticos como obrigação de fim e de resultado, e todas as outras especialidades como obrigação de meio. Então, quer dizer, ele falou que teria que mudar a lei, que eles não estão errando no julgamento, mas o julgamento é esse. E estamos entrando no Código de Defesa do Consumidor, quer dizer, nessa nova resolução, nós temos uma maior liberdade, porém, maior risco de se fazer uma publicidade médica e ela poder ser entendida como enganosa, né? E faltando informações também. E, além de tudo, nós caímos também no Código Civil, no artigo 389, fala na prestação de serviço. Então, nós precisamos pensar muito bem, analisar bem, para fazer um antes e depois, que, apesar de ser, agora vai vigorar dia 11 de março, a gente já está vendo, né, um antes e depois, porque tem que ter um material, um texto explicativo. Então, vai dar trabalho para fazer um antes e depois, né? Eu queria começar com isso. Agora, nós, dermatologistas, da SBD, eu acho que nós somos muito cautelosos nessa parte, tá? Nós sabemos que um procedimento isolado não dá o resultado esperado, né? São vários procedimentos, cada pessoa responde de uma maneira, tá? Então, eu acho que nós devemos ter muita cautela agora nessa nova resolução. Não vai ser né? Mais ou menos por aí. Mas, pegando esse gancho e perguntando para o doutor Gustavo sobre Código de Defesa do Consumidor, principalmente o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que versa sobre publicidade enganosa ou abusiva, né, de uma paciente que procurou o médico através da publicidade, e isso é bem claro, e acontece, passa o slide anterior, a complicação, mesmo sendo uma complicação descrita na literatura, o que o senhor tem de experiência, doutor Gustavo, e o que o senhor está vendo nas decisões judiciais acerca desse tema? Muito obrigado pela pergunta. Não só o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre propaganda enganosa, mas também podemos falar inicialmente da oferta. A oferta, quando feita pelo prestador de serviço, no caso, o médico, e essa questão da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor na prestação de serviços médicos já foi amplamente discutida em todos os tribunais pátrios. E a corrente e doutrinária e jurisprudencial amplamente majoritária decidiu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, apesar de terem, né, algumas correntes minoritárias que entendem que não,
né, pela própria natureza dos serviços médicos. Pois bem, no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, diz que qualquer publicidade ou informação prestada ou veiculada por um prestador de serviços, nesse caso, prestador de serviços médicos, obriga o prestador de serviços a cumpri-la. Ou seja, quando falamos em garantia de resultados, uma vez que o médico, médica, garante um resultado e o resultado não sai de forma satisfatória para o paciente / cliente, então ele falhou na prestação de serviço. E o que acontece? No artigo 35, diz que, caso não seja entregue, né, o que foi ofertado, no inciso 3º, se fala na devolução dos valores dispendidos, monetariamente corrigidos, além de perdas e danos. Esta é a grande penalidade que a maioria dos médicos acabam sofrendo, tendo que devolver os valores recebidos, né, corrigidos e ainda com perdas e danos. E aí existem toda uma gama de danos estéticos, materiais, morais, que podem incidir e acabar acarretando um grande prejuízo, né, para os médicos, médicas, clínicas. Com relação à propaganda enganosa, também é muito utilizado em face dos serviços médicos, porquanto, como no exemplo prático, se mostra, né, um resultado muito bom, uma mudança completa na estética corporal das pacientes, e isso gera uma legítima expectativa que aquela paciente também tenha aquele resultado. E, neste caso prático, o resultado foi uma necrose, né, um dano estético muito grande, e como todos nós sabemos, a medicina, tirando alguns dos campos, como cirurgia plástica e procedimentos estéticos em geral, ela é de meio, porque ela depende da genética, a fisiologia, outras questões sazonais, para que tenha o paciente o resultado esperado e pretendido. Então, os médicos, a comunidade médica em geral, deve tomar muito cuidado com a promessa de resultados. E mesmo agora, na resolução 2336, se fala no inciso 11, como a doutora colocou, no artigo 11, inciso 12, né, que é vedado não só a promessa, mas insinuar o bom resultado. Ele é muito mais amplo nesta questão. Não basta, não é apenas garantir o resultado, mas insinuar que vai alcançar aquele resultado também já gera uma infração à nova resolução que entrará em vigor no início do ano. Perfeito, doutor Gustavo. Depois a gente vai voltar mais um tema também linkado a isso, mas eu gostaria de saber do doutor Magno. Doutor Magno, lá em Mato Grosso, chega muita denúncia assim, de principalmente cirurgião plástico, dermatologista, otorrino, oftalmo, prometendo também, infringindo os artigos do Código de Ética Médica, mas também, por sua vez, prometendo resultados. O que os senhores estão vendo e o que os senhores estão fazendo dentro do Conselho, se já tiveram algumas interdições ou não cautelares acerca desse tema que é a publicidade médica, e o que tem visto, se está crescente ou não, esse tipo de publicidade médica abusiva no Conselho de Mato Grosso? Bom, nós estamos pegando o Conselho de Mato Grosso agora, uma chapa nova de oposição que ganhou lá, então a gente está tomando o pé dessas coisas todas, certo? Estamos aprendendo a trabalhar ainda, né? Mas a gente já está se deparando com N casos, como corregedor tem que designar instrutor e relatores, então eu acabo vendo quase todos os casos, e tem muito caso principalmente de publicidade abusiva, exagerada, prometendo mundos e fundos, né? A gente vê nas redes sociais lá, depois o caso que mostraram aqui da
da biomédica, a gente tem muitos casos assim lá, daí nós vamos ter que atuar juridicamente fora do conselho também, né? Mas eu quero pegar um gancho ali do insinuar. Como é que você mostra um antes e depois sem insinuar um bom resultado? Como? É impossível. Então, a norma cria um monte de gente que vai já começar falhando, certo? Prometer uma coisa, né? Garantir uma coisa, mas insinuar é impossível. Se a norma fala lá depois que ela liberou, ela flexibilizou justamente para promover ao médico a possibilidade de angariar clientela através das suas redes sociais, liberando o antes e o depois, quem que vai num médico sem acreditar que vai ter um bom resultado? É meio paradoxal esse negócio, né? Por outro lado, a resolução fala que é para alertar dos riscos. E isso foi fantástico, né? Você falar dos possíveis benefícios, mostrar o que a técnica, a cirurgia pode fazer, mas, ao mesmo tempo, deixar claro os riscos. Isso eu acho muito bacana, porque mostra a seriedade que a medicina tem que ter, né? Mas, enfim, não é uma situação fácil essa, não, de sair dessa sinuca de bico aí. Bom, eu acho que isso, dentro do Brasil, é o que acontece em todos os conselhos, né? Eu acho que o que você está passando lá, começou a passar lá, é o que é passado aqui também em São Paulo, e isso vai para você, Francisco. O que você tem visto nas sindicâncias quanto publicidades indevidas, publicidades sensacionalistas? O que você pega? Qual é a sua análise dentro de todas essas publicidades indevidas aí que pega lá na delegacia na Vila Mariana? Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. A delegacia da Vila Mariana é a maior do conselho, que recebe maior demanda, né? Então a gente tem um filtro lá do que acontece. Em termos de publicidade, o que a gente mais vê lá não é um dado estatístico, mas é da verificação pessoal. Em relação a questões de publicidade, com certeza passa pela promessa de resultado. E o exemplo mais clássico de promessa de resultado é o antes e depois. Existem outras formas de promessa de resultado, através de textos, através de descrições de novas técnicas cirúrgicas, de novas técnicas terapêuticas, onde o médico que vai muito além da insinuação sobre um melhor resultado estético, menor dor, menor tempo de cirurgia, mas o antes e depois é o campeão, né? Na nova resolução, eles tentam fazer uma coisa que é isso que eu sempre falo, né? Desde que foi criada essa regulação de publicidade para médico, a gente tinha dois tipos de médico. O PJ, que podia tudo, e o PF, que não podia nada. Então havia uma falta de isonomia entre esses dois tipos de medicina. O médico, no seu consultório particular, na sua pequena clínica, ele estava sujeito a todas aquelas regras da 974, e o hospital não estava. Então, dentro desse aspecto, o Conselho Federal de Medicina, na sua explanação, ele tenta trazer isonomia nessa relação. Parte dessa isonomia se dá pela questão do antes e depois. Então, que cria o conflito que o conselheiro Magno colocou aqui. Como é que eu vou fazer um antes e depois sem insinuar que estou tendo bom resultado, né? Lá no texto fala que você vai ter que fazer um antes e depois em caráter educacional. Vai vir o manual da CODAME, novo, que vai explicitar quais são as regras. Provavelmente, pelas discussões que a gente tem participado na delegacia e com outros, até com o conselheiro Emanuel, relator da resolução do CFM, não vai poder ser um antes e depois do tipo eu antes e eu depois. Vão ter que ter mais fotos. Vão ter que ter fotos genéricas sobre o problema em questão. Tipo, para aproveitar que o dermato está aqui, melanoma de pele. Você vai ter que mostrar fotos do que é o melanoma.
Depois você vai mostrar uma foto de como estava a paciente antes. Depois você vai mostrar uma foto de como ficou o paciente após o procedimento. Na descrição desse procedimento, você tem que ter um caráter técnico educacional, sem auferir autopromoção e sensacionalismo, que está na base do DNA da questão do que não pode ser feito em medicina. E você vai ter que ter mais fotos depois para mostrar como que podem ter eventos adversos ou resultados não previstos com aquela mesma técnica que você usou naquela paciente, né? Então vai ter que ser um conjunto. É o que eu falo, vai ter que fazer um carrossel de rios, né? Não vai mais poder ser um antes e depois. E o que a gente está vendo, e já está chegando na delegacia, é médico que, não entendendo o vacatio legis e não entendendo o que foi dito na nova resolução, já está botando antes e depois no seu Instagram, e isso está gerando denúncia. Aliás, a maior parte das denúncias de publicidade é feita por colega ou por sociedades médicas, né? A população ainda não tem esse né, Irene? Inimigo. Eu sou neuro, a Irene é neuro. Eu sou inimigo da Irene. Aí eu vou lá e pego uma publicidade lá que ela fez alguma coisa em neuro e botou um antes e depois. O cara tinha uma paralisia de Bell, aí ela deu uma injeção X e o cara voltou ao normal. Aí eu vou... Eu sei. Aí eu vou lá e denuncio a Irene. Não, nem sempre. Não pode ser anônima. Às vezes é a própria sociedade. Algumas sociedades são craques em fazer denúncias reiteradas ao CREMEDIC sobre isso. A de dermato e a de plástica. Outra especialidade está entrando nesse panteão endócrino, principalmente por causa da questão dos hormônios, né? Então, o que a gente vê é isso. Inevitavelmente, esses casos vão para termo de ajustamento de conduta, quando é possível, é uma política adotada por essa gestão, porque havia uma indústria de sindicância na gestão pretérita atual do Conselho. Tudo virava processo, né? Até laboratório. Esse cara pediu muito exame. Processo. Então, isso acabou a indústria de sindicância aqui em São Paulo, mas tem que fazer alguma coisa. Então, está se estimulando o TAC, né? Estimulando a política educacional. E acho que o novo, só para encerrar minha fala, a nova resolução, ela vem para dar uma flexibilizada e uma aliviada nessa pressão de processo. Porque se o cara fizer direito agora, ele pode. O que a gente está vendo ainda é uma situação que aí eu alerto aos colegas, né? Boa parte dos dermatos, endócrinos, plásticos, oftalmos, eles têm equipes de marketing atuando no Instagram. As equipes de marketing, elas não estão treinadas para as peculiaridades da propaganda médica. O marketing, ele vende produto. E eles fazem reuniões com os médicos e tratam a marketing dos médicos como produto. Aquilo que foi mostrado na aula anterior, né, e isso que foi mostrado aqui do antes e depois, eles estão vendendo o corpo da pessoa, a saúde, como produto. E você não pode tratar o ser humano como produto. Então, por não poder anunciar como um produto, você não pode falar que é melhor que o outro, que vai dar certo, que não tem erro, que é assim que se faz, que só eu sei fazer, que eu tenho o melhor. Eu posso agora mostrar o meu equipamento. Eu posso mostrar lá como é que é o nome, Fotona, Futera, não sei o que era, né? Aqueles lasers todos lá. Mas eu não posso falar o nome, mas o equipamento está lá, todo mundo sabe o que é. E agora eu vou poder descrever o que é, mas tudo em caráter educacional. Acho que esse é o grande mote, né? Para você separar o que vai ser, de fato, antes e depois, infringindo a regra de novo, e o que fazer com esses antes e depois que começaram a surgir nesse vacatio legis. Está tendo que abrir sindicância, né? Sem dúvida nenhuma, e está no vacatio legis, né? E, puxando isso, 2336, o médico publica esse tipo de complicação. Doutora Sandra, não acha que isso daí não demonstra uma boa fé do médico, publicar uma publicação, fazer a publicação de uma possível complicação, no seu caso da dermato, uma mancha, uma hipercromia após um tratamento de peeling, por exemplo, não demonstraria uma boa fé? O que a senhora acha desse tipo de publicação? Porque a 2336, nas discussões, ela nasceu exatamente disso, do médico publicar, mas publicar bons resultados, regulares e ruins, que está bem claro, na legislação está bem clara, o médico tem que publicar, ele deve publicar. Nesse caso, o médico publicou todas as complicações, no seu caso de dermatologia. O que a senhora acha disso? Ou acha que mesmo assim é coisa ruim e não é bom? Não, tem que colocar. Tem que colocar um texto educativo, colocar as possíveis complicações.
Isso tem que colocar. Se bem que é o seguinte, hoje está bem complicado no consultório, porque o paciente, ele já, com a mídia, ele já está chegando com a proposta do procedimento que ele quer fazer. Tá? Então, eles chegam assim, eu vim fazer um preenchimento labial, vim fazer um bioestimulador, aí você olha o paciente com fotoenvelhecimento severo, com melanoses múltiplas, queratose actínicas múltiplas, não tem indicação. Então, qual é a nossa função como dermatologista? Primeiro, fazer o melhor tratamento para indicar um procedimento com o melhor resultado. Afinal de contas, a nossa formação antes é clínica, né? Não é só estética, né? Alexandre, me diga uma coisa, e para os colegas também. Já que é proibido propaganda enganosa, a gente sabe que resultado imediato é enganoso, certo? Então não poderia ser publicado resultado imediato. Não pode. Né? Não, mas na resolução fala publicação de resultados imediatos, mediatos e tardios. Deixa claro que é imediato. Isso, Mas isso o imediato é mentiroso. todos os resultados podem e devem. Só, depende, é mentiroso. É mentiroso se você não deixa claro que aquilo é um pós-operatório imediato e que tem que ter um acompanhamento, porque pode ocorrer intercorrências. E, se possível, esse médico vai publicar futuramente o segmento. Se lembra daquele caso que eu publiquei 60 dias atrás? Agora deu aqui, caiu um pouquinho Não, na verdade já está né? errado. Se ele publicar só um resultado imediato, sem os outros resultados, já está errado. A legislação é clara. Tem que falar que é publicar imediato. Todas as fases Todas de as fases. cicatrização, inclusive com as complicações. Por isso que eu te falei antes sobre a bula do remédio, né? Essa publicação é como se fosse um termo de consentimento informado desse paciente que vai comprar essa publicação. Está tudo descrito lá. Está descrito o que pode acontecer e o que vai acontecer. Então, isso eu vejo como uma demonstração, sim, de boa-fé para a população, para o judiciário e para aqueles que estão, infelizmente eu não gosto dessa palavra, mas que estão consumindo as redes sociais, né? Porque hoje o consumo está desenfreado, né? E é por isso que eu queria falar com o Renan jovem, um jovem cirurgião plástico. Para você entrar no mercado de trabalho, Renan, o que você vê? Você acha que tem que ter rede social? Como que é a rede social e como que você acha que os seus colegas, estou falando você, mas seus colegas que tiveram uma ascensão um pouquinho mais rápido, estão manejando essas redes sociais, se você acha correto isso? Bom, primeiramente, obrigado pela pergunta. Eu faço parte de uma geração millennial, né? Eu cresci na internet e meus colegas todos também. Então a gente tem uma relação muito diferente. Todos nós estamos na internet desde que nós somos crianças e as redes sociais surgiram para a gente na adolescência. E durante a formação médica, desde a faculdade, isso virou natural para a gente. Foi mais ou menos no começo da minha residência que a publicidade médica no Instagram, ainda de forma irregular, começou a ganhar bastante cenário. Então, todos os meus colegas que estão bem atuantes atualmente, eles cresceram a partir das redes sociais. Com certeza não foi uma publicidade diferente, não foi boca a boca, porque somos pessoas jovens ainda, a gente não teve tempo de fazer uma publicidade de uma maneira que não fosse através das redes sociais. E sim, é bem temeroso a maneira como a gente está fazendo isso. E eu diria que a nova resolução caiu como uma luva para a minha geração, porque nós nos formamos não faz muito tempo, nós precisamos entrar no mercado de trabalho, a plástica é um mercado de trabalho bastante agressivo, não só aqui em São Paulo, não só no Brasil, acho que no mundo todo, e nós precisamos impor essa demonstração de resultado para conseguir clientes a princípio. E eu estou dizendo clientes porque é essa maneira como acho que a resolução está encarando nossos pacientes agora, infelizmente, dessa maneira. Então, sim, as redes sociais estão sendo fundamentais para a minha geração entrar no mercado da cirurgia plástica. Eu não acho justo ser dessa maneira, sendo bem honesto. Eu não queria que fosse a única maneira. Eu, honestamente, sou uma pessoa um pouco mais discreta, então eu queria ter uma forma de chegar no estabelecimento da minha carreira, do meu consultório, que fosse menos invasiva, que fosse menos expositiva, mas por enquanto a gente não tem. Então o que a gente precisa, na verdade, é conscientizar os cirurgiões que estão se formando agora para fazer o uso das redes sociais da maneira mais consciente possível. Perfeito, e é exatamente isso. Mais uma vez, o tema é justamente para pegar os cirurgiões já formados e que estão se formando para não fazer esse tipo de coisa. Porque as implicações éticas, cíveis e criminais podem ter. Imagina você começando a sua profissão já com um problema desse. Então, é justamente isso, doutor Francisco.
Pegando o gancho do Dr. Renan, a fala dele é muito importante, porque a minha geração é um pouco anterior. A gente viveu a transição do analógico para o digital. A internet surge na minha vida quando eu tenho já 14, 15 anos. E na faculdade, a internet era uma coisa ainda, né? Então, isso que ele está falando é a mais absoluta verdade. O médico que não teve tempo até hoje de construir um nome, uma carreira, um posicionamento na sua cidade, no seu estado, ele depende da rede social para fazer isso. Então, a resolução é importante, a atuação dos CRMs na vigilância da resolução vai ser fundamental para isso ser feito agora de uma maneira ética, porque estava o Deus dará. O hospital fazia o que queria e o PF não podia fazer nada, e o médico de má fé que infringia a resolução continuava infringindo, porque não dá nada, não sei o quê, e está lá 10 anos, né? Tá, e vai para a justiça derruba o que o CRM decidiu. Então estava muito ruim para o médico ético. A resolução traz a possibilidade de fazer uma publicidade ética, né? E é complexo, porque não é só Instagram, né? A gente tem que olhar também as landing pages, a gente tem que olhar o Google, porque na minha experiência de rede social, o Instagram é a vitrine, mas o livrinho do médico, o boca a boca é o Google. Ele vê o Dr. Renan em São Paulo fazendo um procedimento tal, mas ele está em Mato Grosso. Aí ele vai no Google, cirurgião plástico, técnica tal, aí o Google procura na região onde você mora. Ele tem esse poder de fazer isso, né? E ele vai lá. Então a gente tem que ficar de olho também no Google, no YouTube e no Instagram. E vai ser bem complexa essa operação, né? Boa. E, doutor Gustavo, a gente tem muita reclamação de médico falando, mas os CRMs, o CFM, ele faz essa vigilância, coisa que as outras áreas, né, os outros conselhos não fazem, independente se o código de ética deles falam que pode ou não. Mas as vistas da justiça, né, e as vistas ao Código de Defesa do Consumidor, todos respondem igualmente a essa resposta, quanto ao Código de Defesa do Consumidor, do dentista, do biomédico, do farmacêutico, que faz o procedimento estético e divulga nas redes sociais, essa visão do judiciário é a mesma perante ou não? Doutor Alexandre, o doutor quer se referir a outras áreas, a engenharia, sim. A advocacia... Biomédico, farmacêutico... Sim. É claro que cada conselho tem a sua própria vigilância, a própria atenção, né, aos seus inscritos. No caso da OAB, né, que faço parte, que pertenço, temos, sim, uma questão ética muito forte, né, um tribunal de ética atuante. Também temos denúncias dos colegas que, por vezes, são os nossos concorrentes, né, ou de quem acaba prometendo resultados. Isso também existe. Nos conselhos de engenharia, os demais eu não tenho propriedade para dizer, porque é fora da minha área, mas sim, todas as atividades... Sendo mais específico, na justiça civil e criminal. O dentista, por exemplo, fez uma lipoaspiração de papada, evoluiu com uma baita numa necrose e ele só prometia bons resultados na internet. Como que ele responde pela justiça civil e criminal? É da mesma forma que o médico? Sim, eu entendo que sim. Ele tem que responder da mesma forma. A jurisprudência tem condenado de forma análoga, e a lei é feita para todos que prestaram serviço. Então, sim, quem faz a lipopapada, ou no exemplo... O endolift. Sim, ou mesmo dentista, se de repente um biostetra... eles incorrem nos mesmos artigos do Código de Defesa do Consumidor e respondem pela mesma lei consumerista. Por que eu trouxe esse tema? Porque muitas vezes o dermatologista, o cirurgião plástico, ele reclama no conselho falando, vocês só ficam, todo mundo pode e ninguém responde. Não é isso. Todos respondem pelo Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no Código Penal do mesmo jeito. Não é só o cirurgião plástico, o dermatologista ou o médico que está respondendo dessa maneira. O dentista, o biomédico, o farmacêutico está também respondendo dessa maneira. Tá? Então isso é algo que tem que colocar na cabeça de todo mundo. Cometeu alguma infração
não estou falando da parte ética, mas da parte civil ou criminal, ele vai responder todo mundo igualmente. Doutor Alexandre, só para fazer uma complementação, né, existe um entendimento que diferencia a cirurgia plástica, né, a especialidade da cirurgia plástica, e os procedimentos estéticos como um todo, onde existe os entendimentos majoritários que deve ter a obrigação do resultado, porque o paciente buscou uma melhor estética, o que em muitos outros procedimentos não tem e se mantém, então, como uma atividade meio. Então, esta é a diferenciação, acredito que esse seja o cerne da pergunta, que apenas estas especialidades, né, que são da cirurgia plástica e os procedimentos estéticos em geral, né, muitos dermatológicos, acabam tendo, vamos dizer, esse peso a mais na justiça. Doutor, já que de um jeito ou de outro o médico vai acabar, o cirurgião plástico no caso, desculpa puxar muito para a cirurgia plástica, mas é a minha área, já que de um jeito ou de outro o médico vai ser condenado ao não alcançar o resultado, o senhor não acha que muitos profissionais pensam assim, já que eu vou me lascar de qualquer jeito, eu vou fazer um monte de publicidade, vou ganhar um monte de dinheiro? Sabe, doutor Magno, eu entendo que até para salvaguardar, né, o cirurgião plástico, ele deve fazer a publicidade da forma correta. Eu acho que, como o doutor mesmo colocou, do resultado imediato. Se o cirurgião plástico ele for, né, honesto, né, e transparente nas suas postagens e publicidades, por exemplo, colocar o antes e o depois, e na legenda, 6 meses depois. 3 meses depois. Isso vai gerar uma expectativa no paciente real, né, que não é imediato. Então, eu acredito que tanto esta questão de colocar o tempo do depois, como advertências das possíveis reações adversas que aquele procedimento vai gerar, vai ajudá-lo numa defesa civil e criminal no futuro, se vier a ocorrer. Só para complementar, eu acredito que essa percepção dos médicos de que só o CRM, só o CREMESP pune, só o CREMESP vigia, que está tudo liberado nas outras especialidades, tem 2 responsáveis. Primeiro, os outros conselhos, que deveriam seguir o exemplo do Conselho de Medicina com relação à legislação de publicidade e ética, não fazem na maioria dos casos, mas eles são punidos, sim, na justiça quando são denunciados. E segundo, a mídia, porque a mídia só divulga, basicamente, quando é médico, e tudo é erro médico, até quando não tem médico envolvido na história, né? E essa questão aqui, classicamente o cirurgião plástico e o dermato em procedimento estético é considerado área fim, mas qualquer médico que fizer propaganda de promessa de resultado vai ser enquadrado como área fim. Estamos vendo isso já com endócrino, com oftalmo, com torrino e também ortodontia na odonto. A ortodontia já é igual ao plástico, né? Então, para o médico não achar que eu sou hemato, então eu estou livre disso e vou fazer um antes e depois aqui de sei lá do que, né? Não, vai ser enquadrado também. A questão é a publicidade. Só uma coisinha. Eu gostaria de colocar uma questão. Eu acho muito difícil responder todos da mesma forma, sendo que nós temos profissionais que têm um exercício legal da medicina. Além de prometerem, eles não são médicos. Então, como eles podem ser punidos iguais os médicos? Por aquele ato que não é, que é um ato médico e eles não são médicos. Não dá para ser a mesma balança. Concorda? Com certeza. Aliás, aquele não médico que exerce a medicina, ele incorre em um crime específico, que é o exercício legal da profissão. Sim. O que um médico que faz um procedimento cujo resultado não seja o satisfatório, não incorrerá. Mas é que o senhor falou que a punição é exatamente igual. Portanto, faz o erro, a promessa de resultado não alcançado, a punição será igual. Eu acho extremamente injusto ser igual a punição para médicos iguais para os que exercem ilegalmente a profissão. O que eu digo, na realidade, o que eu disse a legislação se aplicará da mesma forma e a mensuração da pena dependerá da instrução processual.
Então, dependendo do caso concreto, o juiz vai mensurar a pena. Mas, neste exemplo específico do exercício legal da profissão e do médico que não alcançou o resultado, existe um grande divisor de águas, porque ele vai incorrer em um crime do exercício legal da profissão, além do não alcance do resultado satisfatório. Doutor, só uma coisinha. Hoje está difícil entrar como exercício ilegal da medicina por conta das resoluções dos conselhos. Então, o conselho permite. Então, não entra como exercício ilegal da medicina. Entra para o judiciário, sim. Pela lei do médico, existe a lei do ato médico. Não é por causa do conselho. Isso, desculpa eu me intrometer aqui, mas isso a gente tem visto. O grande problema é esse, você tem razão. Por quê? O grande problema é o imbróglio jurídico que acaba dando. E vamos falar esse caso qual foi aqui, da fotógrafa. E você ouvindo o advogado dela, falou, não, ela está habilitada para isso, está autorizado, dando a entender que fez um curso de pós-graduação de 3 meses e o conselho permite que quem tem, mas isso é infralegal, ele não se sobrepõe à lei. E o que acontece? Chega no judiciário, tem a lei, por isso que a nossa luta para respeito à lei do ato médico é uma lei maior. E saem um monte de... resoluções que fazem com que esses profissionais de outras áreas da saúde tenham essa prerrogativa infralegal de fazer esses procedimentos. Mas, na verdade, eu não sou advogado, mas aos olhos da lei, isso é uma questão administrativa. Não existe uma lei maior que o exercício ilegal persiste. Ele se sobrepõe. Então, ele não estaria, em tese, legalmente habilitado. Ele pode falar o que quiser, fazer os cursos que quiserem. Tanto é que essa era uma luta da gente, porque nós solucionaríamos facilmente isso se tivesse uma lei que proibisse os conselhos de baixarem resoluções com procedimentos que não fazem parte da matriz de competência daquela profissão. Muito simples. Quer dizer, então acabaria o problema. Então é isso, e a gente se depara com então fica aquilo. E alguns juízes, às vezes na primeira instância, ainda acabam ficando na dúvida. Mas a gente tem tido vitórias fantásticas, só que o problema é que não se tem perna para tudo, porque virou um grande comércio, se movimenta uma quantidade enorme de dinheiro. Então, é muito difícil. Como eu falo, né, doutor, os julgamentos não são uniformes, né? Então, recentemente, o Ministério Público aceitou curso de farmacêutica e arquivou o processo, o inquérito criminal. Fim, acabou. Oi? Curso de estética. Desculpa. Não, o Ministério Público aceitou o curso de estética e arquivou o processo, o inquérito criminal, que ficou 1 ano. Boa tarde, vou aproveitar aqui da plateia também, pegar um pouco da carona nesse assunto, para dar uma força para o pessoal que é mais ligado ao direito, né? Porque a grande questão é que a intersecção do que é crime com relação ao exercício legal da medicina tem uma neblina muito grande no caminho agora à frente. Essa é a dificuldade. E aí, realmente, né, como o doutor Gustavo colocou, eu quero crer que, e como é uma jornada para tentar ampliar o conhecimento de todos que vão acessar esse material, né, em seguida, é que a garantia de resultado
ela se estende de forma contratual. Então, a primeira questão que eu acho para ficar bem clara é que tem que ser dicotomizado esse assunto no que é direito criminal e no que é direito civil, né? E a questão da garantia de resultado está ligada muito mais à questão civilista de reparação, que se desconecta, tem uma certa digressão por conta da parte criminal. E essa parte criminal justamente volta a esse eixo péssimo que justamente as resoluções de outros conselhos, querendo nós, né, aqui no Conselho Regional e Federal de Medicina, gostando ou não, ela se equipara de mesma forma às nossas, são exaradas de mesmo modo. Então, a garantia de resultado, estrito sensu, ela sim se aplica a qualquer das profissões que tenham envolvidas situações de garantia contratual de resultado, principalmente os estéticos. E muitas vezes a gente pensa, né, Gustavo, que a parte estética que vai dar a garantia contratual só se acomoda e é um prejuízo para o médico, mas não. Eu acho importante deixar claro aqui que não importa qual outra profissão da área da saúde, mas no caso, como o Dr. Francisco brilhantemente falou, né, do dentista, o odontólogo que trata da ortodontia, ele está sim fazendo estética. O paciente que tem o dente todo apinhado, que quando o paciente olha no espelho se sente monstruoso, com aquela mordida cruzada horrorosa, se ele procura um dentista para pegar e deixar aquela parte estética melhorada, bonita, ele está fazendo estética e ele vai estar se comprometendo também com a garantia de resultado. Então, sim, eu acho que com essa é importante a gente levar ao público que o Conselho tem feito um trabalho assim, colossal, que infelizmente esbarra numa questão de intelecção, de hermenêutica jurídica, como, né, a doutora Lividônio bem colocou. Tem promotor que realmente arquiva sumariamente, porque respeita que cada conselho tem sua possibilidade de exarar resoluções. Mas, como o doutor Ângelo colocou, ainda que seja dessa forma, nós temos garimpado decisões que tem colocado aí cada conselho e cada profissional especificamente na sua caixinha. Mas a garantia de resultado pode ter certeza que abarca todos, não são só os médicos que vão pagar essa conta, não. Dr. Douglas? Duas questões. A primeira é a seguinte: está sendo comentado que na publicidade a gente deveria mostrar não só os aspectos positivos dos resultados de qualquer procedimento que nós vamos realizar, como também os negativos. Tomando como exemplo a mama, se nós formos elencar todas as possíveis complicações, desde uma hipocromia ou uma hipercromia de uma cicatriz, como o fato de poder ocorrer, embora raramente, um pioderma gangrenoso, o paciente vai falar assim: doutor, o senhor é muito pessimista, o senhor não está querendo me operar, não. Então, eu acho muito difícil nós colocarmos isso para o paciente, a não ser que ele pergunte. Aí sim você vai dizer: olha, tem 500 mil complicações que podem acontecer numa plástica de mama, inclusive um pioderma gangrenoso. Então, acho que isso Mas é por isso que o médico que se não se sente seguro em fazer essa publicidade não deve fazer a publicidade. Quem tem essa segurança de mostrar, mostre. Entendeu? Então, se você acha que a coisa vai me espantar, não mostra, mas sim, o que eu vejo como um termo de consentimento pós-informado, esclarecido, você tem o dever de explicar tudo para o seu paciente, e é isso que nós somos cobrados, né? Para a explicação total, e o dever informacional nosso tem que ser um dever informacional de fácil entendimento, né? Todos que estão ali do outro lado têm que entender que pode acontecer. Infelizmente, mesmo na raridade, pode acontecer. E eu concordo, é complicado, porque se vai fazer uma publicidade no Instagram e colocar um carrossel de 432 fotos, é complicado. Mas o que a gente pode fazer é escrever embaixo, como uma bula de remédio, o que pode acontecer e outras complicações, não tem jeito. Mas tentar elencar o máximo disso, tentar mostrar a boa fé de que a sua publicidade não é uma publicidade de venda mercadológica, e sim uma publicidade séria de educação, para que pode acontecer uma complicação. Claro. E a outra questão em relação a essa palavra resultado, porque tudo que nós fazemos produz resultado. Se não houver resultado, ele é nulo. Agora, eu imagino que ninguém de nós vai se propor a fazer algo num paciente, principalmente um procedimento, dizendo assim: não, eu já estou te dizendo que vou produzir um resultado negativo. Não, é sempre positivo. Agora, o quanto é positivo? Aí depende de uma interpretação, mas que vai produzir resultado, com certeza. Ele não pode ser nulo, ele tem que ser positivo. Depende da expectativa que nós criamos nesse paciente. Então, aí depende da conversa, da explicação, dizendo que há limites, né, e que muitas vezes alcançar esse limite não depende exclusivamente de nós,
por ser um fenômeno biológico. Nós não temos poder sobre cicatrização, se vai ter queloide, se não vai ter queloide, assim por diante. Então, para mim, isso é mais uma questão semântica. Mas que produzimos resultado, não tem dúvida, né? Doutor, eu fiz exatamente essa pergunta para o ministro ali fora. Por quê? A resolução fala resultado específico. Resultado específico é um resultado exato daquilo que a paciente quer. E eu perguntei para o ministro, eu, como cirurgião jovem, há 25 anos atrás, não tinha os resultados que eu tenho hoje. Então, aquele cirurgião jovem, por não ter resultados específicos que tem hoje, seria condenado. E ele disse, sim, doutor, seria. Ou seja, nós estamos nas mãos da boa vontade dos pacientes e da boa relação médico-paciente. Porque quando não tiver uma boa relação médico-paciente, ela te processar pela falta de um resultado específico, você se lascou. Pelo que o ministro respondeu para mim. Desculpe, só interromper. E uma outra palavra que sempre nos atrapalhou é essa estética. O que é estética? O que é estética no ser humano? O que é beleza? Isso é uma questão filosófica. O que é o belo? O que é o feio? Então, existem correntes filosóficas dizendo o seguinte, o belo é belo em si, ele não se discute. E a outra corrente diz que não, o belo depende de quem interpreta. Se o paciente interpretou que o resultado da plástica do nariz dele não ficou tão bonito quanto ela gostaria, pronto, nós estamos com um problema. Concordo com isso, e até seguindo o que o Dr. Magno colocou, né, quando se fala em resultado, muito no judiciário se fala em resultado satisfatório, e isso é muito abstrato, né? O que eu, como advogado, aconselho aos profissionais da medicina é que possam documentar o passo a passo de cada procedimento. Por exemplo, na questão específica da divulgação em redes sociais, né? É claro que não teria como, em uma publicação, especificar todas as possíveis complicações ou resultados adversos daquela cirurgia de mama, como o doutor colocou. Mas se naquela foto do antes e depois tiver uma legenda, por exemplo, de fotos ilustrativas, fotos de um caso específico, podendo variar o resultado de procedimento a procedimento, isso já demonstraria uma boa-fé objetiva, como foi falado anteriormente, e em caso de processo, como o Dr. Magno disse, ficamos nas mãos dos pacientes, não só nas mãos dos pacientes, o paciente vai decidir ingressar com o processo, depois ficará na mão dos advogados e do juiz que vai julgar. E nesse momento da instrução processual, é muito importante que o profissional da área médica municie os advogados de toda a documentação, por exemplo, destas questões, para demonstrar que foi avisado que poderia ter reações adversas. Isso vai facilitar uma absolvição, né, uma sentença positiva para o profissional médico. Perfeito, doutor. Vamos para a última pergunta, que a gente já tem que ir para outra mesa. Por favor, doutor. Eu queria fazer um comentário, porque nós estamos discutindo atividade de fim e atividade de meio, mas ela está relacionada, na publicidade, ela está relacionada diretamente ao Código de Defesa do Consumidor, ao artigo 14. Porque o artigo 14 o caput diz exatamente o que todo fornecedor, todo prestador de serviço tem com relação ao seu cliente e ao seu pagador. A diferença que acontece na nossa atividade é que nós somos uma exceção dentro desse artigo 14, no que tange ao parágrafo 4º. Foi dado a todo profissional liberal que ele responde de maneira subjetiva e não objetiva, desde que ele se mantenha dentro das normas éticas e técnicas. Por quê? Porque no artigo 30 ele vem dizer que tudo aquilo que eu prometo tem que fazer parte do contrato estabelecido pelo profissional. Então, a publicidade é quem gera essa promessa, independente de qual for.
porque nós estamos falando aqui das novas formas de publicitar a coisa, mas aqueles que publicitaram de maneira antiga, anterior, vão ter na sua capivara toda a sua cronologia de atuação e de promessa que já foi feita há 5, 6 anos atrás. A promessa é: eu trabalho bem e tenho um bom resultado sempre. Então, a jurisprudência vai fazer isso. Esse é o dano social da publicidade na medicina e na sociedade, porque ela vai mudar o caráter da exceção para o caput do artigo 14. É isso que a gente precisa lembrar sempre. Então, por que nós devemos discutir publicidade e propaganda? Porque são coisas distintas. Porque nós temos que ensinar não só os médicos, mas também a sociedade e no que tange ao judiciário, que há uma diferença bem clara entre fazer aquilo que está marcado, e nós estamos no Código de Defesa do Consumidor, na sua exceção. Então, se nós não lembrarmos dessa exceção, nós estamos jogando tudo água abaixo. Ok, obrigado. Encerramos esse tema que foi falado agora. Eu agradeço a presença de todos aqui. São temas difíceis, porque estão relacionados com normas diferentes, a gente vê, quer dizer, desde Código Civil, Defesa do Consumidor, Código de Ética, que se imbricam, né? E isso é difícil, e é sempre bom uma reunião dessa para a gente discutir, né? E conseguir separar as coisas. Então, agradeço a presença de todos aqui, né? E nós temos aqui como agradecimento em relação à presença uma placa que a gente vai oferecer para vocês. Eu vou pedir para o doutor Cataoca, para quebrar o protocolo aqui, a primeira placa, eu vou dar para a doutora Sandra, que está aqui. Uma foto aqui. Tá. Doutor Magno, sem problemas. Obrigado pela sua presença. Doutor Francisco. Obrigado. Peraí, vamos ver essa foto. Não pode ficar assim, né, Isabela? Isabela, vai. Pegou mal essa baixada. Vamos falar, baixa a calma. Não, pegou muito. Doutor Renan. Obrigado pela presença. Não era aqui, era nas pernas. A minha apareceu. A minha apareceu. Doutor Gustavo. Obrigado mais uma vez pela presença. De que você é? Você acabou a residência? Agora? Mas já não participava? Não, eu. O Silvio. Obrigado. Esse é pro Silvio. Obrigado. Então,